Boa noite, Nena. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, conversar com vocês, falar um pouco, né, do trabalho que a gente vem fazendo à frente do trade turístico do Litoral Norte, é o Trade Maria Farinha. Muito boa noite, doutor Vinícius. Boa noite, amigo Maurílio Feitosa. Meu currículo, eu gostaria que fosse até maior do que você está falando realmente, mas eu tenho uma experiência, eu sou professor, na minha formação, eu sou professor, me formei em Educação Física na Universidade Federal, mas trabalhei como professor durante pouco tempo, porque minha vocação empreendedora terminou fazendo com que eu fosse por outros caminhos, fui ser empresário, tive loja, e a partir daí eu já comecei a fazer cursos na área de empreendedorismo, né, de fazer MBA, trabalhar melhor essa parte de gestão. Mas foi em 2012 que eu realmente me voltei para essa questão do turismo, quando eu comecei a desenvolver um projeto pessoal naquela época de blog e tudo mais, que eram locais de sabores, e dessa forma começar a conhecer um pouco mais as belezas que a gente tem na nossa cidade, não só de Paulista, mas visitar as belezas de Olinda, Recife e registrar isso. Isso se tornou uma paixão muito grande, terminou ficando uma brincadeira séria, e a gente foi construindo um trabalho, fazer vídeos, entrevistas e tudo mais. E quando foi em 2017, eu fiz o primeiro turismo gastronômico em Olinda, né, onde eu chamei cerca de 30 influenciadores digitais, jornalistas, para a gente conhecer Olinda. Veja, fazer um turismo local. E eu chamei jornalistas e influenciadores digitais de Olinda, e a grande maioria não conhecia Olinda de verdade. E foi fantástico esse aprendizado. E aí, em 2019, eu fiz o mesmo projeto aqui em Paulista. A gente conseguiu Que eu tive o prazer de participar. Você participou desse projeto, né, desse evento. A gente teve a abertura lá no restaurante de Robertinho, né, do Fogão do Céu. E recebemos lá, já foi um pouco maior, tinha cerca de 50 pessoas. Mas no antigo restaurante, porque hoje ele está em outras instalações. Isso, outra instalação. E aí a gente fez esse projeto. A partir daí, se criou uma relação muito boa com os empresários, né? Tanto da parte de hotelaria, como bares, restaurantes, e nas marinas. Eu comecei a criar uma relação muito próxima. E começou a se ter a vontade de dizer assim, Antônio, a gente precisa fazer mais projetos desse para a gente divulgar mais, porque nesse dia a gente conseguiu ter quase 1 milhão de visualizações das nossas praias, né? Das nossas redes sociais, de influenciadores, onde a gente apresentou Rio Timbó para muita gente que não conhecia. Então, um projeto que, na verdade, isso é um fan-tour, né? É um projeto de desenvolvimento turístico através de influenciadores, né? Uhum. Então, foi a partir de 2019 que a gente começou a amadurecer isso. Em 2020, a gente começou a se reunir com alguns empresários, e em 2021 a gente iniciou o trade turístico, né? E esse trade turístico, inicialmente, era pensando de uma forma local, paulista, mas foi algo que cresceu tanto, né? A gente começou a trazer pessoas das outras cidades, e a gente percebeu que era importante que a gente transformasse o trade turístico do litoral norte, né? A gente tem no trade empresários, né, reconhecidos como Avelar, Carlos Queiroz, né, o próprio Robertinho, tinha seu Pessoal do Igor, Amora, né? tem o pessoal do Amoaras, Zé Luiz, que na época era gerente do Amoaras, advogado José Freire, assim, tantas pessoas que, se eu esqueci aqui algumas pessoas, mas me perdoe. E foi a partir daí, a gente começou a juntar, a se reunir com mais frequência, e começamos a debater. E aí percebemos que a gente tinha algo muito sério, né? Aquela coisa assim, não era uma brincadeira, era algo muito sério que a gente precisava mudar de verdade, porque
o grande questionamento, e eu sei que você vai fazer essas perguntas aí, a minha apresentação está sendo até maior do que, peço desculpa, mas para contextualizar tudo que antes do acontecimento da criação do trade. E aí a gente percebeu que a gente precisava realmente criar essa força, porque o Litoral Norte ele estava há 30 anos defasado em relação ao turismo do Litoral Sul, por uma coisa simples, falta de organização, né? Uma falta de liderança dentro do turismo que pudesse unir todos os representantes, né, os expoentes do turismo de cada cidade dessa. Então, o nosso trade, eu estou como presidente, mas é algo que não me faz ser diferente de ninguém, é apenas uma questão de estar no cargo ali, mas eu acho que o maior poder que eu tenho é de unir pessoas que às vezes pensam de forma muito diferente, né? E cada um tem o seu objetivo ali, seu projeto, e a minha função está em reunir todas essas pessoas para que a gente consiga com um único objetivo, que é desenvolver o turismo da região. A partir daí, quando a gente já se entende isso, a gente passa a fazer um planejamento estratégico, né? E aí vem contratação de consultoria para montar o planejamento estratégico, dizer as diretrizes do turismo, enfim. E aí não vou falar mais para a gente poder respeitar a questão das perguntas. Veja, o turismo ele vai ser para o litoral norte uma renovação, né? Uma renovação do que era o potencial industrial que a gente tinha na cidade paulista, por exemplo, tá? Mas vai ser uma transformação social e cultural. Por quê? Apesar da gente morar numa região que é considerada uma joia, né? Uma joia, porque a gente tem de verdade essa questão de praia, convergência com praia, rio, a gente tem muito sol, a gente tem essas belezas naturais, a gente tem área para fazer trilha, a gente tem história, a gente tem uma série de coisas, mas a gente tem alguns desafios, né? A gente tem alguns desafios. Alguns deles a gente está conseguindo já romper na parte da infraestrutura, que é através da melhoria das nossas estradas, né? Como eu falei, a gente contratou uma consultoria em 2021, a gente contratou essa consultoria, e nessa consultoria identificou-se que, além da engorda da praia, a gente precisava melhorar a qualidade das nossas vias, né? A PE 22, PE 15, né? PE 14, que é lá em Igaraçu, PE 34, que é lá em Itamaracá, PE 01. E naquele ano, 2021, a gente já foi ter uma reunião com o Paulo Câmara, na época. Ele já tinha sinalizado com a gente que iria dar início ali ao estudo da PE 15, mas não iniciou as obras, e iniciou o governo de Raquel Lira, que Raquel Lira a gente convidou ela lá na faculdade FASUP. Nós convidamos Raquel Lira em campanha, mas não só ela, mas todos os candidatos ao governo do estado, para assinarem uma carta compromisso com o Litoral Norte. E nessa carta compromisso, nós colocávamos as necessidades do que estava no plano estratégico que essa consultoria tinha nos feito. Então, a gente colocou nessa carta de compromisso, que dizia que ela tinha que se comprometer com essas vias, né, com a engorda da praia, e, enfim, os assuntos relacionados a essa infraestrutura. E ela está cumprindo, né? Ela está cumprindo o acordo, né? A PE 22 logo vai se iniciar, a PE 15 já está finalizando as obras, PE 34 já foi iniciada, né? Já está sendo iniciada lá, a PE 14. Então, para você ter a ideia da dimensão que o trade
ele está conseguindo ter. Lógico que a gente tem players, né, tem jogadores dentro do nosso time que tem uma influência muito grande, você sabe bem disso, e que leva a ter esse trânsito muito, muito fácil com o governo e que leva essas demandas para a gente com uma certa facilidade. Então, a PE01 da de Paulista terminou o ano, a gente conseguiu finalmente ter a entrega dela finalizada. Vai ser parte de Itamaracá agora que vai ser reformada. E agora nosso grande projeto, nossa grande luta é a engorda da praia. Como eu já tinha falado, a gente conseguiu fazer uma audiência pública em Paulista, na FASUP. Nós conseguimos uma audiência pública na Alep com o deputado Mário Ricardo, que levantou a importância, se montou um comitê gestor, né, para fazer o estudo disso aí, inclui Universidade Federal, Universidade Rural, vários cientistas, né, que pesquisam de onde é que vai ser a melhor granatura da areia, né, porque a engorda da praia de Paulista, Olinda, era para acontecer no mesmo período que aconteceu a de Jaboatão, mas por questões políticas, só foi feita a parte de Jaboatão, e aí não fizeram de cá. E aí, quando fizeram de Jaboatão, a areia que vem de lá é lá perto de Calhetas. Depois de Calheta. Por ali. Então, essa mesma areia, para trazer para cá, aumenta muito o custo da obra. Então, vai se fazer um novo estudo para saber de onde é que pode ter outra jazida de areia. Mais próximo. Isso. Porque o seguinte, a questão do turismo, você falou aí da questão, o Maurílio falou dessa questão do turismo barato para as pessoas e tudo mais. E isso é uma das belezas do turismo. O turismo ele pode ser bastante democrático. E um dos turismos mais democráticos, um do lazer que as pessoas têm, que é o mais barato, mais acessível a todos, é a praia. A praia é um lazer democrático, barato, entendeu? Que permite a todas as pessoas ter acesso. Então, dessa forma, a gente precisa fazer essa engorda, porque se tem uma tristeza que bate no coração de todo paulistense, é a gente ter perdido nossas faixas de areia, nossas praias. Não é nem os imóveis em si, mas é a gente hoje ter pouca área de praia para poder tomar banho. Então, a gente precisa realmente lutar, todo mundo lutar por essa engorda da praia, para a gente poder até pensar na ampliação do nosso calçadão. Antônio, nós sabemos que Paulista, ele detém... Eu gosto de trazer as ideias, mas eu gosto de contextualizar tudo para que as pessoas possam entender, né? E se situar. Veja, o Veneza, quando foi construído, ele foi construído e concebido de uma forma muito maior do que o Beach Park de Fortaleza, né? Os dois, eles foram inaugurados assim com semanas de diferença. Sempre semanas de diferença de um para o outro. E o Veneza era muito maior do que o Beach Park. E o cara que vai empreender num negócio desse, ele não é bobo. Ele sabe que para ele ter um negócio daquele ali, ele precisaria ter hospedagem. Só que ele levou uma rasteira do destino. Vamos colocar assim. Do destino. Por quê? Porque quando o Veneza estava para ser inaugurado, vinha também para cá, tinha o Marlin Royal. Que estava para ser inaugurado, que só ele eram 250 suítes, né? Super pomposas, né? Confortáveis e tudo mais. A ideia dele muito bonita. Tinha também o Summerville. O Summerville ia ser construído ali onde hoje são aqueles condomínios, né? O Nassau. O Nassau. Inclusive, a primeira carta de anuência foi ali. E o nome do Summerville é Hotéis Paulista Limitado. Exatamente. E financiado pelo Banco do Nordeste. Eu acho que é Banco do Nordeste. Aí, veja só. Então, levamos uma rasteira. Por quê? Com a falência da empresa que ia fazer o Marlin e com a retirada do Summerville saindo de Paulista e indo para Muro Alto, nós perdemos aí a hospedagem que a gente precisava. Então, foi aí que o Veneza começou
a ter os problemas, né? Aí uma série de coisas. Naquela época se dizia até que vinha Beto Carreiro e tudo mais e tal, aquela coisa toda para cá. Beto Carreiro, Gugu. Por quê? Porque era o grande destino. Falei, doutor Vinícius. De direcionamento, de gerenciamento. Do trade eu estou bastante por dentro, porque assim, eu respiro isso, né? Eu debato isso aqui sempre, estou conversando com várias pessoas, correntes opostas, né? Pessoas que acham que é por um caminho, que vão para o outro, e eu vou escutando todos para a gente tentar ver qual é realmente o melhor caminho, tentar tirar o melhor proveito de todas as ideias. Quem conhece a Praia do Janga há mais de 30 anos, quem conheceu a Praia do Janga há mais de 30 anos, lembra as belezas naturais que a gente tem ali, os corais que a gente tinha ali na praia. Eu lembro que eu, muito novo, já ali com 15, entre 15 e 18 anos, que eu fui a primeira vez a Porto de Galinhas, eu não achei nada demais. Porque quem tinha a Praia do Janga com aqueles corais, achava, era muito mais bonito. A gente tinha uma piscinas naturais, era uma extensão absurda. E hoje as imagens aéreas que a gente viu aí, e que não aparece nenhum tubarão, graças a Deus, a gente percebe a faixa de coral que a gente tem no litoral norte, né? Então, esses diques, quando eles foram colocados, e assim, eu não posso condenar a colocação dos diques porque eles foram necessários para uma emergenciais, de urgência, né? Ou colocava, ou as pessoas iam perder todas as casas ali da orla e prédios iam cair, né? Como tem hoje ainda prédio que corre risco porque está faltando manutenção. Mas é sabido que esses diques eles vão precisar sair quando vier o projeto da engorda, né, quando for feito. E esse projeto da engorda não é algo que se faz do dia para a noite, é projeto de governo e que tem que continuar de um para o outro, entendeu? Que a gente tem que acabar com essa história de governo A, governo B, tem que dar continuidade. Então, quando se faz isso, aí vai se fazer a engorda, vai se tirar o excesso daquelas pedras, algumas vão ter que ficar, porque tem outras ali que não pode... De acordo com a altura, a medição de altura. Isso, e por exemplo, ali no Janga, já pensou se tirar todas aquelas pedras ali? Uma destruição. A gente já tem hoje uma floresta ali na frente, né? Com vários animais, coruja buraqueira e tudo mais. Se você tirar aquilo ali, acaba com aquela restinga ali que foi criada. Inclusive teve um caso aí com o ex-prefeito, né? Teve também. Que ele fez uma remoção indevidamente. Isso, e gerou vários problemas. Então, assim, não se pode fazer e tirar agora aquelas pedras. Então, fazer a limonada com esse único limão que tem, certo? Então, vão sair, mas eu acredito que não deve sair todas e diminuir. Porque se você for fazer uma comparação também daquelas pedras com a de Olinda, a gente tem o muro da muralha da China, né? Porque é muito grande. Aí, veja, essas estações náuticas que você falou, ela é um marco, né? Um dos marcos da gestão de Jarbas, né? Mas, mais uma vez, a falta de plano de governo não se teve continuidade. Então, esses prédios, eles ficaram abandonados. O de Maria Farinha, ele está de pé, porque hoje existe lá um empresário, né, o Roberto, que faz lá, tem um posto de gasolina que facilitou muito a vida de quem tem embarcação. E é o único da região, né? É o único posto, né, de todo o litoral norte ali. Então, a MF está muito bem lá conservada e tudo mais, tal. Mas em Itamaracá, que tem lá um prédio igualzinho. No Forte Orange, ao lado do Forte. Ao lado do Forte, conhecido por ter sido chamado de a Casa Globo, né? Então, ele está abandonado lá, mas se estão lutando lá para fazer uma concessão privada lá para poder ter o restauro dele. A de Goiânia e lá do Litoral Sul não tem. O trade a gente tem todo o interesse de levar toda a representação, porque ações como essa impactam diretamente no turismo, mas é até uma frase que Avelar gosta muito de falar, ele diz assim, antes de ser bom para o turista, né,
a região ela tem que ser boa para os moradores. Para os moradores. Então, não adianta eu morar numa praia belíssima e não poder tomar um banho de praia nessa praia. Porque mesmo quando a gente não tinha os diques, né, que o avanço do mar, já existiam épocas do ano que a praia ficava imprópria a praia de Palmarelo, praia do Janga, praia de Maria Farinha. Inúmeras vezes. Época de inverno. Isso, época de inverno. Por quê? Porque vinham água lá do Rio Doce, contaminava. Aqueles maciós já começaram a ter ali alguns despejos de dejetos. Então, se a gente quiser realmente se transformar numa região diferenciada, a gente precisa trabalhar essa infraestrutura, mas precisa pegar essa água que é de esgoto e voltar ela para o mar melhor do que tratada. Ela saiu. Um exemplo disso, muito bem. Vocês sabem ali, tem o Centro do Peixe-Boi Marinho, na ilha de Itamaracá. Ele está fechado, mas, se Deus quiser, numa das solicitações que a gente conseguiu fazer através do trade ao secretário do estadual, Paulo Neri, ele teve com a gente e ele já providenciou a vinda do presidente do ICMBio e a gente conseguiu lá fazer uma abertura de licitação para a reabertura do... Se eu lhe fazer um pedido para você botar no seu trade, a reabertura do Engenho São João. Referência do Casagrande Cesala, escrito... Boa noite, Nena. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, conversar com vocês, falar um pouco, né, do trabalho que a gente vem fazendo à frente do trade turístico do Litoral Norte, é o Trade Maria Farinha. Muito boa noite, doutor Vinícius. Boa noite, amigo Maurílio Feitosa. Meu currículo, eu gostaria que fosse até maior do que você está falando realmente, mas... eu tenho uma experiência, eu sou professor, na minha formação eu sou professor, me formei em Educação Física na Universidade Federal, mas trabalhei como professor durante pouco tempo, porque minha vocação empreendedora terminou fazendo com que eu fosse por outros caminhos, fui ser empresário, tive loja, e a partir daí eu já comecei a fazer cursos na área de empreendedorismo, né, de fazer MBA, trabalhar melhor essa parte de gestão. Mas foi em 2012 que eu realmente me voltei para essa questão do turismo, quando eu comecei a desenvolver um projeto pessoal naquela época de blog e tudo mais, que eram locais de sabores, e dessa forma começar a conhecer um pouco mais as belezas que a gente tem na nossa cidade, não só de Paulista, mas visitar as belezas de Olinda, Recife e registrar isso. Isso se tornou uma paixão muito grande, terminou ficando uma brincadeira séria e a gente foi construindo um trabalho, fazer vídeos, entrevistas e tudo mais. E quando foi em 2017, eu fiz o primeiro turismo gastronômico em Olinda, né, onde eu chamei cerca de 30 influenciadores digitais, jornalistas, para a gente conhecer Olinda. Veja, fazer um turismo local. E eu chamei jornalistas e influenciadores digitais de Olinda e a grande maioria não conhecia Olinda de verdade. E foi fantástico esse aprendizado. E aí, em 2019, eu fiz o mesmo projeto aqui em Paulista. A gente conseguiu montar... Eu tive o prazer de participar. Você participou desse projeto, né, desse evento. A gente teve a abertura lá no restaurante de Robertinho, né, do Fogão do Céu. E recebemos lá, já foi um pouco maior, tinha cerca de 50 pessoas. Mas no antigo restaurante, porque hoje ele está em outras instalações. Isso, outra instalação. E aí a gente fez esse projeto. A partir daí, se criou uma relação muito boa com os empresários, né? Tanto da parte de hotelaria, como bares, restaurantes, e nas marinas. Eu comecei a criar uma relação muito próxima. E começou a se ter a vontade de dizer assim, Antônio, a gente precisa fazer mais projetos desses para a gente divulgar mais, porque nesse dia a gente conseguiu ter quase 1 milhão de visualizações das nossas praias, né? Das nossas redes sociais, de influenciadores, onde a gente apresentou Rio Timbó para muita gente que não conhecia. Então, um projeto que, na verdade, isso é um fan tour, né?
é um projeto de desenvolvimento turístico através de influenciadores, né? Uhum. Então, foi a partir de 2019 que a gente começou a amadurecer isso. Em 2020, a gente começou a se reunir com alguns empresários. E em 2021, a gente iniciou o trade turístico, né? E esse trade turístico, inicialmente, era pensando de uma forma local, paulista. Mas foi algo que cresceu tanto, né? A gente começou a trazer pessoas das outras cidades e a gente percebeu que era importante que a gente transformasse o trade turístico do litoral norte, né? A gente tem no trade empresários, né, reconhecidos como Avelar, Carlos Queiroz, né, o próprio Robertinho, tinha seu Pessoal do Igor, Amora, né? tem o pessoal do Amoaras, Zé Luiz, que na época era gerente do Amoaras, advogado José Freire. Assim, tantas pessoas que, se eu esqueci aqui algumas pessoas, mas me perdoe. E foi a partir daí, a gente começou a juntar, a se reunir com mais frequência e começamos a debater. E aí percebemos que a gente tinha algo muito sério, né? Aquela coisa assim, não era uma brincadeira, era algo muito sério que a gente precisava mudar de verdade, porque o grande questionamento, e eu sei que você vai fazer essas perguntas aí, a minha apresentação está sendo até maior do que, peço desculpa, mas para contextualizar tudo que antes do acontecimento da criação do trade. E aí a gente percebeu que a gente precisava realmente criar essa força, porque o Litoral Norte ele estava há 30 anos defasado em relação ao turismo do Litoral Sul, por uma coisa simples, falta de organização, né? Uma falta de liderança dentro do turismo que pudesse unir todos os representantes, né, os expoentes do turismo de cada cidade dessa. Então, o nosso trade eu estou como presidente, mas é algo que não me faz ser diferente de ninguém, é apenas uma questão de estar no cargo ali, mas eu acho que o maior poder que eu tenho é de unir pessoas que às vezes pensam de forma muito diferente, né? E cada um tem o seu objetivo ali, seu projeto, e a minha função está em reunir todas essas pessoas para que a gente consiga com um único objetivo, que é desenvolver o turismo da região. A partir daí, quando a gente já se entende isso, a gente passa a fazer um planejamento estratégico, né? E aí vem contratação de consultoria para montar o planejamento estratégico, dizer as diretrizes do turismo, enfim. E aí não vou falar mais para a gente poder respeitar É, a questão das perguntas.